Começou agora o seu programa de saúde, seja muito bem-vindo aqui comigo, é hora de aprender, é hora de fazer uma mudança aí, primeiro na sua mente e depois na sua vida e sentir os benefícios de viver aquilo que o Criador planejou para você, mais saúde física, mental e espiritual. E o programa Vida e Saúde tem essa proposta, a gente se preocupa com você, a gente quer ver você cada vez melhor, por isso que a gente traz receitas naturais, a gente traz especialistas de atividade física, especialistas aqui nos quadros No Plantão, para mostrar que é possível fazer a coisa funcionar usando aquilo que você tem aí simplesmente na sua casa, no seu quintal. O sol, a atividade física, o ar puro, o descanso, a boa alimentação, o equilíbrio em todas as coisas, enfim, os 8 recursos naturais que Deus deixou para que você viva melhor. E no programa de hoje, no quadro No Plantão, a gente vai tratar de um tema que tem se tornado cada vez mais um problema para toda a família, não só do Brasil, mas no mundo inteiro, a obesidade. Como combater, como despertar, como prevenir este problema que pode gerar ainda outros problemas, como você vai ver aqui no plantão do Vida e Saúde de hoje. Temos ainda chuchu refogado, é a receita que o Felipe vai ensinar pra gente, e o quadro Sua Beleza, onde você aprende mais uma dica natural para ficar bonito também do lado de fora, não só por dentro, mas também do lado de fora. Quer corresponder com a gente? Quer dizer o que você gostaria de ver aqui no programa Vida e Saúde? É só acessar novotempo.com/Vida e Saúde, deixa lá sua queixa, olha, tô me sentindo assim, tô me sentindo assado, a opinião dos especialistas que você já frequentou, e a gente vai tentar trazer aqui também especialistas que possam te ajudar a resolver este problema da maneira mais natural possível. E ainda, se você quiser acompanhar receitas, dicas de atividades que você pode realizar em casa, tem tudo aqui no nosso site. Agora, também quero agradecer aqui a Clínica Adventista Vida Natural, esse espaço onde a gente realiza o programa Vida e Saúde. Eu sempre peço para o Marcos mostrar um pouquinho aqui. Essa é uma área muito privilegiada, a gente está aqui pertinho de São Paulo, mas num local mais retirado, São Roque, onde a gente encontra um pedacinho da natureza para repensar as prioridades da nossa vida e colocar aquilo que é mais importante em primeiro lugar, Deus, depois a nossa saúde. E aqui você encontra hidroterapia, geoterapia, alimentação saudável, orientações para você depois que você sair daqui e uma equipe multidisciplinar à sua disposição. Se você não pode chegar até aqui, é só acessar vidanatural.org.br. Já estou dando o site da Novo Tempo. vidanatural.org.br é o site da Clínica Adventista Vida Natural, onde você encontra algumas das propostas de abordagem da clínica que você pode se surpreender. E agora nós temos o prazer de receber aqui 2 convidados muito especiais, que são o Dr. Marcelo e o Dr. Cruz, que fazem parte aqui da clínica, do corpo diretivo aqui da clínica, corpo médico da Clínica Adventista Vida Natural. Bem-vindos, tudo bem, Dr. Marcelo? Tudo bem. Como vai? Obrigada por ter aceitado o nosso convite, por favor. Dr. Cruz, Prazer. tudo bem? Tudo bem. Prazer enorme recebê-lo aqui, viu? Prazer é nosso. Vamos lá, essa semana vai ser uma semana muito especial. Nós escolhemos alguns temas que fazem parte do dia a dia de vocês. Vocês estão aqui lidando diariamente com pessoas que querem mudar de vida, que já decidiram, que já entenderam que é hora de mudança e muitas vezes não sabem por onde começar. Um desses problemas muito frequentes que são trazidos até a clínica é o fator do sobrepeso ou até da obesidade. E eu queria perguntar para o Dr. Marcelo, existe gente que vem aqui e acha que está tudo bem, aí descobre pelos exames, pelas análises, que está caminhando para a obesidade e, pior, está correndo risco de outras doenças mais graves, doutor? Normalmente as pessoas acabam descobrindo que o peso está acima do ideal exatamente quando a gente calcula o IMC. Então a gente pega o peso, a altura, então o peso dividido pelo quadrado da altura, a gente calcula o IMC e pelo IMC a gente tem uma ideia exatamente se o peso já está acima do ideal para aquela pessoa. E também a gente pode também usar um outro recurso, que é fazer um exame de bioimpedância, que vai mostrar aí o percentual de gordura, o percentual de massa magra. E no início, no caso, a gente vai ter um sobrepeso, que é quando a pessoa percebe que o seu peso está começando a ficar mais alto do que o desejado. E isso já pode sinalizar um risco de, no futuro, desenvolver uma obesidade mesmo. Qual é o problema da obesidade, Dr. Cruz?
que outros riscos ela pode trazer? Bom, a obesidade está associada com vários tipos de consequências, né? Bom, primeiro o peso, né? O peso que a pessoa precisa carregar agora, né? Isso é um problema, né? Às vezes eu falo para os clientes assim, quanto você pesava quando eu tinha 20 anos? Ele dizia 60, e hoje ele está pesando 120. Na verdade, ele está pesando duas pessoas, né? E é lógico os mesmos joelhos têm que com dar os conta mesmos joelhos, daquele... com o mesmo coração, com a mesma circulação. É óbvio que isso tudo vai ser uma sobrecarga, né? E isso ao longo de anos e anos vai trazendo suas consequências naturais, né? Então, normalmente é pressão alta, né? Diabetes, artroses, colesterol elevado, enfim, todas essas coisas que estão correlatas com essa patologia. É uma incidência também maior sobre câncer e outras doenças degenerativas potencialmente graves. Relacionadas à obesidade. Doutor Marcelo, cada dia mais a gente tem visto que a obesidade não escolhe mais classe, não escolhe mais gênero e ela não escolhe mais idade. As pessoas estão engordando, mesmo no Brasil, que é um país riquíssimo em recursos naturais, em alimentação natural, um país onde não neva, então a gente não tem o problema da falta de atividade durante determinada época do ano. Mas mesmo assim, e outro fator também, a gente tem os alimentos cada vez mais enriquecidos, a indústria da alimentação saudável está bombando, tem muita propaganda, e mesmo assim a gente tem visto as pessoas perdendo o controle do peso com muita frequência. Por quê? Bom, a obesidade, na realidade, a gente pode encarar como um sintoma, né? Um sinal ou sintoma do estilo de vida que a pessoa leva. Então, o resultado de um estilo de vida que não está de acordo, ou que não está adequado, né, para você ter uma boa saúde, o resultado, um dos sinais pode ser a obesidade. Então, quando você olha, a pessoa está acima do peso, então tem uma história por trás disso. E essa história pode ter começado na infância, como você falou, né? Não respeita nem idade. Cada vez mais cedo. Cada vez mais cedo. E exatamente quando começa na infância é que é mais difícil você conseguir tratar isso na vida adulta. Agora, o estilo de vida atual, o estilo de vida moderno, com todas as facilidades que o estilo de vida moderno proporciona hoje, é que tem criado as condições ideais para o desenvolvimento da obesidade. Então, literalmente, para você evitar esse mal na sua família, com seus filhos, você vai ter que remar contra a maré, porque a vida... propaganda não é exatamente essa. A propaganda é que você tem que fazer o que dá vontade. Exatamente. Então, a alimentação que hoje é divulgada, que você, às vezes, até traz da sua própria cultura, ou às vezes aquilo que você vê na TV, então te estimula aos alimentos mais refinados. E o resultado do uso do alimento refinado é um alimento muito energético, com pouca atividade física. Às vezes as pessoas hoje não têm tempo para praticar atividade física. Então o resultado disso, mais energia e menos gasto, é acúmulo de energia na forma da gordura e, consequentemente, a obesidade. Então a obesidade não era um problema no passado, nem para o Brasil, nem para as outras nações do mundo. Mas vamos dizer assim, com as vantagens, entre aspas, da modernidade, hoje você tem automóvel, né? Ou você tem uma motocicleta, ou você tem um Hoje a gente carro, pede comida pelo telefone, a gente não tem nem o trabalho de ir até lá buscar, chega em casa. Exato. Então hoje cada vez mais se faz menos esforço. Esse menos esforço aí resulta em menos gasto energético e cada vez mais se alimenta, a quantidade de energia que se consome numa refeição, ela aumenta, né? Exatamente por conta dos refinados, muito açúcar que se usa. O açúcar entra em muitos alimentos, principalmente alimentos industrializados, e ele está escondido, as pessoas não conseguem perceber, o próprio paladar das pessoas mudou, então as pessoas toleram muito mais a quantidade de açúcar e carboidrato do que tolerariam no passado. E o resultado disso, como eu falei, é mais energia entrando no corpo, e se não há gasto, o corpo acumula na forma de
de gordura para gastar no dia seguinte, não precisa gastar, e aí vai, e o peso vai crescendo, né, ao longo do tempo. Um outro fator que a gente pode observar, Dr. Cruz, é que as pessoas, a gente vive em comunidades, a gente tem facilidade para se encontrar, inclusive virtualmente, mas as pessoas andam muito sozinhas e acabam descontando toda a ansiedade ou frustrações ou solidão em comida. Comida que normalmente é muito calórica, comida prática, que é às vezes congelada, carregada de sabor viciante, como os queijos, como as gorduras. E esse também pode ser um fator da modernidade que tem contribuído para a obesidade? O que realmente mudou nesses, né, todas essas coisas que a gente está vendo aí, tiveram sua influência e tem sua influência. E o tipo de alimentação atual, isso é um fato. O que talvez a gente não pense muito é que há uns 100 anos atrás ou mais, está entendendo? Como que era onde você comia? Você comia o que comia, está entendendo? Era feijão, era isso, era aquilo. E você ia lá e comprava. E eu vivi uma fase, né, pela minha experiência, vai, doutor. Né? Eu ainda peguei essa fase, onde você que ia lá na vendinha lá e comprava e tinha uns sacos lá, ele te passava um saco de feijão, fechava, tudo cor, marrom. Não, ninguém fazia propaganda de comida, tá entendendo? A comida era uma coisa natural, não precisa fazer propaganda para mim comer, isso mas comia hoje... muito também do que era cultivado na vizinhança. Sim. Só que hoje a indústria tomou conta da comida. Né? Eles tiraram de nós, tá entendendo? Praticamente a decisão do que comer, né? Como é que vem, se vem assim, se vem assado e tal. E te bombardeia o dia inteiro com isso, né? Então, isso vai aos poucos entrando. Hoje nós achamos que é muito natural você mandar comer, trazer uma pizza de não sei de onde, ir para lá e fim de semana fazer isso, fazer aquilo. Então, essa é a vida. Como é que eu vou viver que vida? Mas é exatamente esse tipo de vida que está trazendo esses problemas. Uma pessoa, para querer mudar, ele tem que ir um pouco mais lá para trás, está entendendo? E começar a ser novamente, vamos dizer assim, ele o próprio dono da sua situação. E nós estamos sendo dirigidos pelos interesses alheios, está entendendo? Ah, como mais isso? Você já pensou você assistir uma televisão durante 2 horas? O que eles todos mandam você fazer? Todas as sugestões. Um quer que você come isso, outro quer comer aquilo, outro come aquilo, outro faça isso, faça aquilo, faça aquilo. E a tua cabeça vai... Se você fizesse tudo aquilo ali, você morria no dia seguinte. Tá entendendo? Mas ninguém quer saber, tá entendendo? Todo mundo quer fazer aquilo que ele acha que é melhor para ele naquele aspecto. Então, o assunto é bem complexo com relação a isso, né? Mas é exatamente isso. É a alimentação que hoje nós chamamos, na América se chama junk food. O que quer dizer isso? Alimento lixo, alimento de segunda categoria, sem valor nutricional. Nutritivamente pobre, né? Calorias vazias e assim por diante. Mas é isso que todo mundo hoje está comendo e o preço se tornou relativamente acessível, inclusive a classes que antigamente lutavam com dificuldade, hoje tem mais. Se vê que, pelo menos citando a América aqui, as pessoas de poder aquisitivo bem alto não são tão... né? As pessoas que têm um poder aquisitivo menor, eles parecem que... tem mais essa fome, essa sede de consumo. E não sei se isso foi uma abertura que foi dado e eles naturalmente entraram nesse esquema, né? Então são vários fatores, né, que a gente vê no dia a dia, né? Quando Deus projetou, né, Ele projetou a maçã, quando Ele projetou o limão, a banana, o abacaxi, enfim, as frutas, os cereais. Então Ele colocou algo muito atrativo, além do aspecto, né, a beleza da fruta em si, mas Ele colocou o sabor é atrativo. E tem alguns ingredientes nesses frutos que nos atraem, que atraem o nosso paladar, que nos dá prazer, que tem uma sensação de compensação ao nível do nosso cérebro. E na realidade é isso que a indústria alimentícia descobriu, né? Então, por exemplo, o açúcar, o sabor doce, ele traz uma certa compensação, uma sensação de compensação. E basta acrescentar esse açúcar em qualquer outro alimento, e a gordura também traz uma certa sensação de prazer,
Então, quando eles colocam gordura e colocam açúcar, eles conseguem trazer, ou melhor, fazer com que as pessoas que consumem esse produto, eles sintam prazer em comer. E se tornem adeptos daquele tipo de sabor. Alguns até advogam que existe até uma verdadeira dependência do açúcar. Talvez assim, da quantidade de açúcar que se usa, né? Atingindo certos níveis, você passe a se tornar um dependente daquela química que é o açúcar, né? Então, muitas pessoas, por problemas de ansiedade, acabam recorrendo aos alimentos para diminuir a sua ansiedade. Por quê? Porque isso traz uma satisfação, a liberação de certas substâncias, como serotonina, né? Então, traz uma sensação prazerosa e tira aquela aflição, tira aquela angústia. Tanto é que em muitos casos de obesidade, algumas pessoas tratam a ansiedade para que possa conseguir resolver o problema da obesidade. Tá certo. Pode Agora, falar, mestre. Só mais um adendo aqui. A indústria, eu estou falando aqui, não estou falando mal da indústria, mas é o que acontece. A indústria descobriu que existem combinações de alimentos que são mais atrativos do que outros, né? Então eles têm estudos, porque eles querem saber o que vai atrair, né? Que vai atrair o consumidor. Então, é o que ele falou, são duas combinações básicas. Em cima disso ele trabalha praticamente todo o sistema. É gordura e açúcar, esses dois juntos, ou gordura e sal. Nenhum deles isoladamente é, vamos dizer assim, atrativo. Né? Mas a combinação se você comer uma batata frita só com óleo, você não vai querer. Tá entendendo? Tem que ter o sal. Bota o sal, ela se torna, né? Se você quiser fazer um doce só com açúcar, não dá, mas você mistura com gordura, vira um sorvete ou coisa desse tipo, né? Então, eles manobram esses aspectos. Agora, uma outra ideia seria essa. As pessoas usam para, vamos dizer assim, a desafogar-se um pouco. Então, são os alimentos que eles chamam de conforto. Uhum. O problema é que é possível que o alimento é confortante justamente porque ele trouxe uma dependência. Você está entendendo? Sim. Você começa a comer isso aqui e depois você sente que não pode parar. E se parar, você se sente mal, vai para baixo. Então você acha que aquela comida vai te tirar daquele estado, mas é a própria comida que te levou para lá. Então isso às vezes não é bem entendido. As pessoas acham que, mas eu tenho tantos problemas. Não, você tem tantos problemas quando você quer deixar porque você está virtualmente viciado na alimentação. Certo. Queria fazer uma pausa aqui na nossa conversa com o Dr. Crush e o Dr. Marcelo. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, a gente vai descobrir que outros fatores, além da alimentação, sendo qualidade, quantidade e também estilo de alimentação, existem outros fatores que podem contribuir para a obesidade. Logo depois do intervalo. Estamos de volta, hoje o quadro no Plantão Dúvida e Saúde tratando sobre obesidade, um problema que realmente merece a nossa atenção. Temos aqui o Dr. Crush e o Dr. Marcelo, que são os médicos aqui da Clínica Adventista Vida Natural. E a gente estava falando muito da alimentação como fator de risco para a obesidade, mas a gente sabe que a falta de descanso, a falta de uma rotina regrada, ou com horários para se alimentar, com atividade física, também influenciam nessa questão. No geral, a pessoa que sofre da obesidade, ela vai precisar mudar o seu estilo de vida. Essa é uma orientação geral, mudança de estilo de vida. Então, às vezes, ela vai ter que reprogramar todas as suas atividades. É interessante que a pessoa se conscientize do problema que tem e dos riscos que isso pode trazer para a sua saúde. Certo. Se ela leva a sério isso, se ela entende realmente que sofre de um problema, que isso pode trazer consequências maiores, o Dr. Cruz falou aqui do diabetes, da hipertensão, aumenta o risco para essas doenças crônico-degenerativas, né? Artrose, até para o infarto. Doenças cardíacas. Cardíacas, problemas cardiovasculares. Então, se ela se conscientiza disso e se ela decide que realmente tem um problema e precisa mudar, então ela vai colocar essas mudanças num patamar mais elevado de prioridade na sua vida. Porque muitas vezes você prioriza o trabalho, você prioriza o estudo. Até a família, até coisas prioriza boas a família, prioriza. Exato. E o resultado é que deixa de praticar hábitos saudáveis. Então, o ponto principal, a pessoa precisa se conscientizar de que precisa mudar o seu estilo de vida, que isso que é o mais importante, que não vai trazer benefício só no aspecto do peso. Então, melhora a qualidade do sono, né? Previne
doenças como a osteoporose, que é uma doença crônica também, né? Melhora seu humor, melhora seu rendimento no trabalho. Então tem uma série de benefícios. Então, o primeiro ponto, precisa se conscientizar de que precisa mudar e que isso é, às vezes, mais importante do que as atividades que ela possa estar fazendo, que ele possa estar fazendo durante o seu dia. Né? Agora é o seguinte, nesse processo de decisão, existem caminhos mais longos que são mais efetivos e existem os atalhos também. Hoje em dia a gente tem cirurgias que encurtam o caminho, a gente tem remédios que encurtam o caminho, que dão resultados mais rápidos, mas que talvez sejam mais agressivos e também têm efeitos colaterais. Doutor Cruz, o senhor está acostumado a receber gente aqui que de repente chega desacreditado, cansou de fazer dietas, cansou de ser satirizado pelas pessoas com quem convive, porque mais uma dieta? De novo essa história. O que fazer para efetivamente mudar o quadro, mudar a história dessa pessoa? Bem, eu tenho que confessar que isso é mais complicado do que simplesmente a gente dizer o que ele tem que fazer. Eu permito aqui um instantinho. Um paciente um dia estava aí na nossa clínica e fez um período, né, para emagrecer. E eu fiz uma palestra sobre obesidade. Aí eu terminei a palestra, ele ficou ali esperando, né, sempre tem alguns. Aí ele, doutor, tá, sua palestrinha foi mais ou menos e tal, mas é o seguinte, eu não vim aqui para emagrecer. Mas ele era obeso, né? Aí eu pensei, o que ele está falando, esse camarada? O que ele quer aqui? O que ele deseja afinal aqui, né? Mas eu não expressei, só perguntei, bom, o que você quer dizer com isso? Ele disse, não, ele falou assim, né? Ele que falou em nome da comunidade de obesos, né? Ele disse, não, o obeso não quer emagrecer, o obeso quer ser emagrecido. Aí eu fiquei pensando naquilo ali, né? O que ele quer dizer com isso? Porque realmente, essa sugestão que nós sempre damos aqui, nós passamos a responsabilidade para ele, está entendendo? Mas eles não querem, eles querem que nós assumamos para isso. E aí vem as sugestões que existem aí em tudo quanto é lugar, de tomar remédios, está entendendo? De fazer cirurgias, quer dizer, coisas que os outros fazem, porque eu não consigo, ou não quero, ou não estou afim de... Não posso controlar. Não consigo, eu sou limitado, eles se julgam, vamos dizer assim, incapaz de fazer isso. Então, a cobrança que vem para cima de nós é essa. O que você vai fazer por mim? E nós dizemos, não, o que você tem que fazer. Isso, às vezes, gera um conflito, né? Eu acho que a mudança tem que começar na cabeça, não é no corpo, né? As pessoas, quando começam a vir para cá, o problema maior é o seguinte, todos os dias elas olham para ver se perderam quantas gramas? 100, 200, está entendendo? Mas a perda de peso nem é tão uniforme assim. Um dia você perde 100 gramas, outro 200, outra vez você ganhou 50. E então isso gera uma ansiedade. Tá certo? Então um dos problemas nossos é fazer a pessoa não olhar esse problema, embora ele exista, com este foco. Porque quanto mais foca, mais balança, mais ansiedade, mais vontade de comer. Então é um trabalho bem mais, vamos dizer assim, quase psicológico, né, que tem que ser feito com essas pessoas para eles realmente poderem encarar o problema sem mais estresse ainda do que já tem por ter a obesidade. Agora, essa conscientização, às vezes, ela não vai acontecer sozinha, porque a pessoa que está passando pelo problema, às vezes, ela sabe do problema. Acho que muitas vezes ela sabe do problema, mas às vezes a gente não quer encarar o problema. Não é fácil encarar os nossos problemas. A ajuda do especialista, e às vezes multidisciplinar, não é só o médico, não é só lá na clínica, às vezes é a psicoterapia que vai ajudar a gente a chegar à conclusão e aí sim buscar ajuda, é válida também, não é, doutor? Sim, claro. Tudo tem seu lugar, tá entendendo? Mas eu entendo assim, não sei se você concorda, mas se ele um dia não assumir o processo, ele vai ficar dependente de nós. Quer dizer, ou ele cria dependência com a alimentação ou com os profissionais. Porque ele tem que estar toda hora sendo informado como é que tem que comer, como é que tem que fazer, etc. Então, ele vai demorar muito mais, né? Uma paciente uma vez me ligou dizendo assim, doutor, eu emagreci 20 quilos. Eu pensei comigo, pô, que legal, né? O nosso tratamento funcionou, né? Aí ela acabou dizendo assim, doutor, mas só eu vou te explicar como é que aconteceu. Eu fiz as suas dietas aí e tal, mas não emagreci de jeito nenhum.
Mas eu não gostei, né? Porque eu estava achando que... Sabe o que ela me falou? Olha, eu cheguei uma hora que eu larguei mão disso daí. Eu vou comer o que mais ou menos eu aprendi aí, tá entendendo? Mas chega de me preocupar. 20 quilos ela perdeu em pouco tempo, mas só quando ela abriu mão do foco, tá entendendo? Então, mas isso não é fácil. As pessoas têm 1 quilo a mais do seu peso e estão infelizes, tá entendendo? E outros, naturalmente, têm realmente razões para isso, né? Mas a questão do peso tem muito a ver com estética e principalmente no sexo feminino, né? A gente sofre uma pressão muito grande. Agora, doutor Marcelo, para encerrar nossa conversa hoje, Deus colocou dentro de cada um de nós o poder de decisão. E, às vezes, esse poder está tão enfraquecido porque a gente deixou de usar há tanto tempo que a gente realmente se sente incapaz de realizar atividade física, de sair do sofá e de encarar o espelho, de encarar um profissional que vai ditar algumas mudanças que são benéficas. Como fazer para para exercitar novamente essa vontade, esse domínio que o Dr. Cruxo diz que é tão imprescindível na mudança? Olha, esse domínio, ele começa pela fé. Então, Deus deixou alguns remédios naturais, Ele deixou a atividade física, Ele deixou a luz solar, Ele deixou o uso da água pura, Ele deixou o repouso. Enfim, isso que você tanto fala aqui no programa, né? Exatamente esses remédios naturais. A primeira coisa que nós precisamos é crer que esses remédios são eficazes. E realmente eles são eficazes. E é o que a gente observa, por exemplo, com as pessoas que vêm aqui para a clínica. Elas vêm para cá, os remédios são simples, mas à medida que elas começam a praticar isso, elas começam a fazer uma simples caminhada, elas começam a ter uma dieta equilibrada, elas deixam de lado o refrigerante, deixam de lado as sobremesas, passam a tomar água pura. Contemplam mais a natureza. Contemplam a natureza, tomam sol. Então, isso faz efetivamente um efeito. Isso é um remédio e é terapêutico. Isso produz um efeito. Aquilo que elas antes, elas achavam que não poderiam realizar, que não tinham força de vontade, de repente essa força de vontade começa a brotar dentro delas. Por quê? Porque começam a exercitar isso que Deus orientou e se Deus orientou, por trás tem uma bênção, né? Com Deus certeza. tem uma bênção reservada. Com certeza. Então as pessoas acabam, quando começam a exercitar, elas começam a colher os benefícios. Então, o que deve ser feito? Deve-se experimentar. Elas precisam experimentar crendo que realmente isso produz efeito, não precisa recorrer a uma droga, a um medicamento, né? É lógico que eu acredito que elas precisam procurar inicialmente um profissional para saber se essa obesidade dela de repente não é por conta do hipotireoidismo, né? Se ela não tem um síndrome de ovário policístico que pode estar contribuindo com isso. Ajustar Então, todas uma alteração as hormonal. coisas. Isso. E aí, eliminando isso, ela vai procurar tratar a sua obesidade com as dietas, com exercício físico, etc. Mas, em suma, é isso que eu gostaria de dizer, que as pessoas elas precisam crer que isso é capaz, sim, de fazer a mudança que elas precisam na vida delas. Dr. Cruxo, Dr. Marcelo, muito obrigada pela contribuição hoje. A gente acompanha agora Dica Vida e Saúde, daqui a pouquinho tem entrevista especial aqui e ainda receita, tudo aqui no Vida e Saúde para acontecer ainda hoje. Não guarde mágoas, faz mal para a saúde e para a alma. Teve um problema no trabalho, na escola ou na família? Seja corajoso, valorize o seu próximo, ame, perdoe. Muito bem, agora é hora de entrevista aqui no Vida e Saúde. A gente está aqui com uma pessoa muito especial, é a psicóloga Silmara Helena. Obrigada por participar com a gente, aceitar o nosso convite, viu? Agora é o seguinte, quando uma pessoa procura um profissional da área psicológica, normalmente ela está tendo dificuldade em lidar com alguma situação, uma perda de emprego, um conflito familiar, um momento de luto, um conflito de família mal resolvido ou mal interpretado. E aí a pessoa chega no consultório, doutora, como que é feita essa avaliação? Que técnicas são usadas para se detectar o problema real da pessoa, do cliente, do paciente? Boa pergunta. No início, o que acontece? Esse indivíduo chega no consultório com uma queixa, né, com essa situação. Então, a princípio, esse profissional ele tem que voltar esse olhar para essa queixa, para entender melhor o contexto. Então, ele faz um processo de avaliação, a princípio. E depende das linhas terapêuticas, ele vai usar a primeira sessão ou a segunda como fazer uma anamnese, que é uma sessão investigativa, que aí se faz o levantamento de tudo que o indivíduo tem, da sua vivência, história de vida, para que então aí
né, se conclua uma situação realmente, ou até um diagnóstico daquela queixa, que às vezes o indivíduo traz uma situação e ele não sabe o que ele sente. Sim. Ele não sabe o que ele tem, o que é aquilo, ele não consegue nomear. E aí então esse profissional vai ajudá-lo a nomear aquilo, aquele sentimento, aquela sensação ou aquela dor, para que então possa dar uma continuidade nas técnicas. E aí varia muito, porque depende muito da linha terapêutica que é usada. Certo. Né? Existem as linhas mais tradicionais, que aí mais a conversa ou a escuta, dependendo se for uma linha psicanalítica, o profissional vai mais para a escuta, né, mais ouvir esse paciente, esse indivíduo, no caso, que se for na linha psicanalítica é chamado mesmo assim de paciente, mas se for, por exemplo, na linha cognitivo-comportamental, que é uma mais nova, que aí o olhar está para as cognições. E como que funciona isso? O que são as cognições? As cognições são os pensamentos, as crenças, as atitudes dos indivíduos perante a vida. Então, o que é trabalhado? Nessa linha cognitivo-comportamental, é trabalhado as cognições, porque se o indivíduo muda o pensamento, a forma de ele pensar as coisas, a forma que ele crê, aí muda o comportamento. Entendi. Né? Agora, as linhas são muitas. Muitas. Mas a verdade é que o paciente procura, ou o indivíduo procura o consultório por diversos motivos. Ele quer vencer alguma coisa, ele quer ultrapassar um limite que está incomodando. Às vezes ele quer relaxar, às vezes ele quer eliminar estresse, parar de fumar, tratar de enfermidade, emagrecer, aprender hábitos saudáveis, até isso, né? Até isso, sim. Qual que é o papel do psicólogo durante esses tipos de tratamento? Então, nesses casos específicos, porque como eu já citei, depende muito das linhas que são variáveis, né? Elas são muitas. O profissional vai seguir de acordo com a sua especialização, de acordo com a linha escolhida. E às vezes um profissional usa mais de uma linha dependendo da situação. Certo. Dependendo no caso do fumante. O que vamos trabalhar então no caso do vício? A autoestima da pessoa, né, essa autoeficácia de superar, a superação. Para quê? Para que o indivíduo chegue na resiliência, se torne resiliente dessa situação. Né, saia fortalecido, que ele seja resiliente. Que ele vence esse incômodo, Exato. Nesse caso é um incômodo, mas Exato. pode ser uma coisa mais profunda. Corretamente. E aí, buscando o sucesso e a felicidade. Porque essa é a grande questão. Né? Mas a psicologia, antigamente, ela focava na doença, não na felicidade humana. Né? Se tratava o deprimido, se tratava o ansioso, a pessoa que tem síndrome de pânico. Entendi. Então, a psicologia, antigamente, a mais tradicional, ela foca a doença. E hoje as psicologias recentes, os estudos mais recentes, que são a cognitivo-comportamental, que trata o comportamento, essa mudança, a psicologia positiva, que é uma nova forma, uma nova linha que está nascendo agora, é bem recente. Ela se originou em 1998 aproximadamente, ela é muito recente, e ela foca a qualidade que o indivíduo tem, a capacidade que esse indivíduo pode ter de resolver as suas soluções, os seus problemas, dar soluções. De resoluções. Isso, exatamente. De dar soluções para os seus problemas. Né? Então, é esse a grande novidade no momento, né? O grande diferencial. Nós temos que buscar soluções, buscar a felicidade. E não ficar focado só na doença, no problema. Isso. Agora é o seguinte, durante todos os dias dessa semana a gente vai tentar entender melhor e vai aprofundar um pouco nesse tema da resiliência. Eu acho que é importante, doutora, a gente tentar definir com palavras mais assim do nosso cotidiano, do que é a resiliência. E também se todos nós temos a possibilidade de sermos resilientes. Muito boa também a pergunta, gostei. Porque é interessante a gente entender, né, realmente qual que é o conceito para nós podermos buscar. Certo. Como que vamos buscar algo que não conhecemos? Então, qual que é o conceito da resiliência? Essa palavra vem do latim. Né, e é um conceito que é emprestado da física. É interessante quando nós podemos emprestar conceitos de outras áreas. Ele é um físico, um pesquisador físico, ele investigou a capacidade que os materiais tinham de sofrer pressão externa e voltar ao estado original. Isso, certo. Como por exemplo a mola, né, o elástico. Então você estica e ele depois retorna ao seu estado original. Certo. Então isso é resiliência para a física.
E aí a resiliência ela foi usada também na área ambiental, né, ecológica, na área administrativa, empresarial e na psicologia. Para a área ambiental, por exemplo, para só dar um exemplo, uma queimada. Quando, né, o sistema passa por uma situação e ele consegue... Bem traumática. E ele renasce das cinzas. Exatamente disso. Literalmente. Então, nós podemos falar de resiliência nesse sistema, no sistema ecológico. E também resiliência empresarial, por exemplo, na parte administrativa. Como podemos falar? Uma empresa, nós estamos falando de crise. Hoje vivemos crise, né? Todo lugar se fala de crise. Sim. E aí uma empresa que passa por uma situação de crise, ela vive isso, ela passa essa problemática. Ela perde funcionários, tem que fazer demissões, ela está se envolve muitas vezes com dívidas. Exato, deixa de ter o lucro e ainda se envolve com dívidas. Então, só que essa empresa, por alguns motivos, ela consegue se reerguer no mercado e consegue voltar a ter lucro e crescer. Então, nós podemos dizer que é uma empresa resiliente. Agora, com tantos exemplos assim do termo resiliência e como ele é aplicado, a gente consegue entender que o indivíduo que passa por problemas sérios, e dá para usar em todos os níveis de problemas da nossa vida, ou menos graves, mais graves, mas ele sai dessa situação forte. Muito bem. Fortalecido. Exatamente, porque isso é usado na psicologia. Então, o termo para psicologia é exatamente assim, quando o indivíduo passa por situações de problemas adversas na vida, mas ele sai transformado. Então, não é diferente um pouquinho do termo usado na física, que o material ele continua o mesmo, né? Ele volta ao seu estado original. E para a resiliência na psicologia é diferente, um pouquinho diferente. É quando o indivíduo passa por situações adversas externas a ele se transforma ao passar e ele sai dessa situação melhor do que ele entrou. Isso Olha, é resiliência. Todo mundo quer ser resiliente, eu tenho certeza que a gente vai tentar entender um pouquinho mais como que a gente consegue fazer para treinar, dá para ser, todo mundo nasce com essa capacidade. Mais conversa nós vamos ter aqui durante essa semana com a doutora Silmara. Por enquanto, muito obrigada. Eu que agradeço. A gente vai agora para um rápido intervalo, na volta tem culinária aqui, não perca, é já já. Olha só que legal, chegou o momento da culinária do programa de hoje. Você que já ouviu bastante informação interessante dos especialistas aqui. Agora chegou a hora de conversar com o chefe Felipe, que também faz parte aqui da clínica. Muito obrigado. Obrigada, viu, Felipe? Imagina. A gente fala pouco assim do coração, mas eu acho que você se desprende o tempo inteiro, tá sempre disponível pra gente, já teve que ficar esperando muitas horas e eu sei que seu tempo é precioso. Muito obrigada por fazer parte do programa Vida e Saúde, viu, Felipe? E ele vai trazer receitinha de família também aqui, já que a gente está no momento de família, né? Receitinhas da clínica, receitinhas de família, eu trouxe coisas simples e gostosas pra gente hoje. Por falar nisso, a clínica sempre traz receitas mais requintadas. Tem gente que vem comer aqui, que vai entrar num regime mais restrito e acaba achando que vai ficar só no chuchu, que coincidentemente é a receita de hoje. E se surpreende, tem receitas requintadíssimas aqui. E tem receitas também caseirinhas. Tem gente que até reclama, fala assim, mas como é que vocês fazem uma comida tão gostosa? A gente tá de dieta, não pode. Ontem mesmo ontem no jantar eu ouvi alguém falando, nossa, vocês comeram, que delícia, um caldinho de feijão, mas ele são temperos naturais. Sim, a gente consegue provar então pro pessoal que vem que a comida natural é super gostosa, é diferente, tem receitas requintadas, mais simples, mas que sempre apetece a todos os gostos. E é uma tendência mesmo, a gente usar mais o natural. Olha, até a folha de louro que ele vai usar hoje tá verdinha, fresquinha. Explica pra gente o que você vai precisar para essa receita. Muito bem. Tem muita gente em casa que não sabe como usar o chuchu, né? Sempre tem essa dificuldade no chuchu, refogado, não refogado. Então, chuchu hoje, é sem gosto, chuchu não tem graça. Só tem água. Então hoje eu vou ensinar para vocês uma receita com chuchu e que fica uma delícia. Para essa receita eu vou usar 2 unidades de chuchu, vou usar cheiro verde, salsinha e cebolinha, vou usar 2 dentes de alho a 3 dentes de alho, vou usar meia cebola picadinha, 1 limão e 3 folhas de louro, sal a gosto, azeite, muito bem o nosso azeite, pode ser 3 colheres,
Eu posso usar um pouquinho menos, para quem não pode, para quem pode usar um pouquinho mais. E vou usar água, pelo menos 1 xícara, pra gente cozinhar o chuchu. Só tudo isso, Teru. Bem simples a receita, mas muito saborosa. Eu gosto muito de chuchu desde pequena. Eu não gostava de chuchu na sopa. Eu achava que era enganação da batata. Mas agora... Mas sempre gostei dele na salada. Minha avó fazia uma salada incrível. Eu gostava muito dele como salada mesmo, mas bem geladinho e com Sim. aquele limão por cima, salzinho, azeite, fica barbaridade. Bom demais, gente. Ó, a gente vai fazer uma pausa aqui na nossa Momento da Culinária, no nosso momento, e a gente vai conferir agora o quadro Sua Beleza com a doutora Mariana Dimitrov. Muito bom estar com você que acompanha o quadro Sua Beleza todas as semanas. Estou grata a Deus por estar aqui mais uma vez e porque você está aí assistindo a gente. Você já percebeu que duas pessoas com a mesma idade podem ter graus diferentes de envelhecimento da pele? Já, né? O que será que faz com que cada um seja de uma forma ou de outra? Um estudo da Universidade de Duke, com 954 neozelandeses, eles foram avaliados aos 26, aos 32 e aos 38 anos. Foram avaliadas 18 variáveis biológicas e eles perceberam que algumas pessoas envelhecem um ano, a maior parte das pessoas envelhece um ano biológico para cada ano cronológico. Mas tem pessoas que aos 38 anos têm um envelhecimento biológico compatível com 50 ou 60 anos, acredita? E tem outros que aos 38 anos têm um envelhecimento que é aproximadamente de alguém que tem 30 anos de idade. E outra coisa muito interessante que esse estudo mostrou foi que esses primeiros sinais de envelhecimento que aparecem aos 38 anos, na verdade já são visíveis desde os 26. Com base nisso, começou-se a se falar que a prevenção do envelhecimento já deve ser desde de idades mais precoces, por conta dos 20 anos, por volta dos 20 anos já se pode e se deve pensar em como prevenir, na verdade não somente tratar, mas prevenir o envelhecimento cutâneo. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Como é que a gente deve prevenir o aparecimento das rugas, retardar o envelhecimento cutâneo? Saiba que a partir dos 30 anos, existe um desbalanço entre o que a gente produz de colágeno e o que a gente perde de colágeno, uma balança desfavorável, a gente não consegue repor tudo aquilo que a gente perde. A partir dos 30 anos, a gente tem perda de 2% da quantidade de colágeno ao ano. E isso, se a gente fizer viver de uma forma saudável, como a gente sempre fala no Vida e Saúde, em outros programas aqui da TV Novo Tempo, se a gente fizer tratamentos dermatológicos adequados, a gente consegue retardar essa perda ou diminuir essa perda para apenas 1%. Não é uma boa notícia? A gente não consegue parar o tempo ainda, mas a gente consegue retardar a forma como o tempo passa. E como é que a gente faz isso? A minha primeira dica começa para os adolescentes e as adolescentes que nos assistem. Você já tem que começar a desenvolver o hábito de usar protetor solar e usar um higienizador da sua pele que seja adequado para a sua idade, para o seu tipo de pele. É na adolescência que a gente começa a desenvolver, porque na infância é a mãe que passa o protetor na gente, mas depois que a gente fica adolescente, por nós mesmos precisamos desenvolver o hábito de usar protetor solar. Chegamos então na casa dos 20. Aí a gente pode começar a usar alguns antioxidantes, como por exemplo a vitamina C. A vitamina C que tem um efeito despigmentante leve, produtor de colágeno, antioxidante para neutralizar os radicais livres, seria adequado para essa faixa etária. A partir dos 30, além dos antioxidantes, a gente pode usar substâncias que sejam mais fortemente estimuladoras do colágeno. Por exemplo, os retinóides, por exemplo, os alfa-hidroxiácidos, que vão ajudar a promover uma maior quantidade, a produção de colágeno, já que a partir dos 30 anos a gente começa a ter perdas. Quando a gente chega aos 40, é importante que além de tudo isso, a gente comece a usar firmadores, porque a pele começa a ficar mais flácida, a perda do colágeno vai ficando maior, e a gente precisa usar firmadores. Por volta do... Claro, usando tudo aquilo que a gente já falou, protetor solar, higienizador da pele, antioxidante, etc. Entre os 40 e os 50 é a hora que principalmente aparece o resultado daquilo que você viveu até ali.
se viveu de maneira saudável, respeitou o seu corpo, usou os 8 remédios naturais que a gente sempre fala, nesse momento você ainda não está muito envelhecida. Mas se você tabagista, muito sol, não descansa adequadamente, não toma água, a sua pele certamente vai mostrar esses sinais. E aí, além disso, a gente precisa começar a usar preenchedores, porque os volumes da face vão ficando diferentes, a face vai meio que escorrendo, sabe? Calma, que tem tratamento, não fica triste, tem tratamento para tudo isso. Quando a gente faz 60 anos ou mais, novamente é hora da gente se preocupar com o cuidado com a pele, porque a pele vai ficando mais fina, mais adelgaçada. É hora da gente se preocupar com cuidados de pele mais sensível, porque a pele já não aguenta mais tanto chumbo. Tem mais algumas coisas que eu quero falar para você. Eu tenho 20 anos, mas eu quero rejuvenescer muito. Posso usar o creme da minha mãe ou da minha avó, que tem 40, 50 ou 60? Não. Isso pode levar você a ter aparecimento de acne, obstrução de poros e etc. E a última coisa que eu quero esclarecer para você. O Botox, a toxina botulínica, é realmente preventivo de envelhecimento? É sim, porque o Botox ou a toxina botulínica vai agir com diminuição da força do movimento muscular. Então, aquelas rugas que aparecem por envelhecimento por causa de movimentação muscular acabam sendo diminuídas. Essa é a minha dica de hoje para vocês. Eu espero vocês a semana que vem. Fiquem com Deus e até logo. Muito obrigada, doutora. São sempre ótimas as suas dicas de beleza. E agora a gente vai também mostrar aqui uma receitinha para você que está acompanhando Vida e Saúde desde o começo. Chuchu aqui da clínica. Chuchu você colocou como? Chuchu refogado. Chuchu refogado. E essa é uma receita para iniciantes. Tem gente que fala, já encontrei. Eu preciso de receitas assim, básicas. Arroz, feijão, um refogadinho. Essa é uma das básicas. Das básicas. Para ninguém errar, chuchu é uma coisa que a gente acha geralmente no Brasil inteiro, né? Já basta aquela expressão, né? Chuchu nasceu que atende monte. Então a gente pode procurar por aí e usar uma E é baratinho assim. o chuchu também. Com certeza. E, gente, tem muita gente que olha pro chuchu e fala que ele não tem riqueza, mas ele é rico em nutrientes também. Ô, Felipe, enquanto você vai descascando o seu chuchu, que eu acho que é isso que você vai ter que fazer agora. Agora, Teru. Eu posso ler uma cartinha de uma pessoa muito especial. Ela veio aqui na clínica. É a Zílcia, lá da Paraíba. E ela deixou uma cartinha muito querida. Olha só o que ela escreve aqui. Teru, graça e paz. Sou de Cajazeira, ou Cajazeirar, parece que é isso, no sertão paraibano, e sempre assisto o seu programa. E quando via a paisagem, achava lindo e ficava sonhando em conhecer este lugar, a clínica adventista onde a gente grava aqui. Deus me concedeu esse presente. Cheguei aqui no dia 31 de janeiro e fiquei até o dia 6 de fevereiro. Foi uma maravilha. Que Deus continue abençoando o seu programa, toda a equipe e a Novo Tempo. Aí ela diz assim, meu nome é bem diferente, faço parte da Igreja Batista. Realmente, a dona Zílcia, que carinho, que bom receber esse recado seu. É muito bom a gente saber que a gente está chegando aí nos lugares mais longe e que a gente está fazendo a diferença. E olha, a senhora ensinou uma lição aqui pra gente. Sonhar não paga nada e Deus às vezes responde os nossos sonhos das maneiras mais surpreendentes. Você veio aqui, ficava sonhando com essa paisagem linda, gostosa, conheceu o Felipe. Não, o Felipe estava de férias. Estava de férias. Provavelmente estava de férias, mas não tem problema, passou uma boa temporada aqui. Eu acho que esses presentes de Deus, e a gente precisa sonhar mais, né, Felipe? Ah, com certeza. Eu acho que um bom sonho te traz esperança, te traz força e às vezes até um ânimo que a gente não tem. Às vezes a gente passa por problemas e fica vivendo o problema só aqui, fechado aqui no problema, esquece de olhar, respirar, existe vida, existe outras possibilidades, Deus quer dar isso pra você. Mas eu quero mandar um beijo todo especial pra queridíssima dona Azílcia, lá da Paraíba. E obrigada pelo carinho, viu, querida? Que Deus abençoe ricamente você, sua família e os seus queridos aí perto de você. E agora, chuchu na panela. Vamos pro chuchu. Que lindo, né, Teru? Cada vez mais a gente consegue atingir as pessoas aí. É uma bênção, é um privilégio a gente trabalhar assim e tanta gente conhece a gente ora por muitos de vocês. Quando a gente vai realizar um programa, antes da abertura do programa, das gravações, a gente faz oração para que o conteúdo que a gente vai passar aqui, que os especialistas vão transmitir, que ele faça diferença na sua vida. Porque tem tanta desilusão, tem tanta informação errada sendo disseminada por aí e... Quando o que Deus tem pra gente é simples
é acessível, você tem na maioria das vezes de graça, mas vai depender de um esforço, de um empenho que a gente precisa fazer a nossa parte. Com certeza. Tipo cozinhar. Tem gente que não sabe cozinhar, mas que vai precisar persistir um pouco mais na cozinha. Uma hora vai alcançar. Com certeza. E não pare de assistir o programa, porque sempre vai ter receita nova, dicas maravilhosas. O chefe tá aqui, gente. Saúde. Vamos nessa. Vamos lá, Felipe. Teru, pra fazer então chuchu, super simples. A gente descascou, tirou a casca. No e ele meio usa da um desses, polpa, olha, gente, um desses que facilitam, um descascador. Não sei se dá pra mostrar aqui, ó, aqui. Um descascador, de legumes, porque ele simplifica a isso vida. já economizou bastante tempo na minha cozinha, viu? Ah, dá pra comprar na demais. feira, dá pra comprar no R$1,99, dá pra comprar no mercado. E te ajuda muito. Pra cortar o chuchu, gente, é bem simples. Eu vou fazer um corte no meio e vou cortar em quadrados médios de 1 centímetro mais ou menos, ok? Sempre Esse chuchu mantendo é esse pequeno, padrão. podia ser maior e aí ia precisar cortar menor. Menor, isso. Olha só. Então, olha, já cortei e vou levar pra panela. Já foi. Muito bem. Colocando todo o chuchu na panela, Teru, eu vou acrescentar agora, então, os 2 dentes de alho. Certo. Já foi. A meia cebola. Tá picadinha bem miudinha, né, Felipe? Bem miudinha. Às vezes a gente encontra, eu tinha um amigo de infância que ele não gostava de ver cebola na comida. A gente tinha que deixar bem cortadinho, bem batidinha para que ela sumisse. Então aqui também é legal. E deixar o chuchu como um ingrediente Mas ela dá um principal. sabor incrível. Ah, ela é maravilhosa. Cebola, eu não consigo imaginar cozinhando sem cebola. Sem cebola, não dá mesmo. Vou colocar então o cheiro verde. Vou cozinhar com um pouco dentro, depois eu uso o restante para enfeitar. Vou fatiar um limão. Ah, o limão você já coloca agora, Já então. coloco para cozinhar. Separa um pouco para eu comer no final, hein? Perfeito, olha. E só? O louro, Ah, o louro. 3 folhinhas, a água e vou cozinhar, ok? Levo ele cozinhar por pelo menos 15 minutos num fornão aí. Deixa eu pegar aqui. 15 minutinhos, então. 15 minutinhos sem parar, assando aí direto. Posso provar já, Felipe? Fica à vontade, Teru. Bom apetite. Ah, então ele ficou 15 minutinhos, ele vai ficar dessa cor, mais esbranquiçado. Vai secar bem da água, Tá macio e você adicionou um pouquinho mais de cebolinha. do cheiro verde aí por cima. Teru, e essa é uma receita que você pode usar ela para complementar qualquer tipo de alimentação. Por exemplo, se você quiser acrescentar aí uma carninha vegetal, você pode acrescentar uma carninha vegetal e fazer o chuchu com carne vegetal. Muito comum. Muito comum, o pessoal gosta bastante E uma também. misturinha assim, bem caseirinha. Não é? E esse gostinho azedo que tem o limão no fundo Então, também deixa o prato que é uma beleza. Eu falei pra você reservar um pouquinho de limão pra passar aqui, mas não vai precisar não. Tá no ponto, bem né? picante, tá Bem gostoso. temperadinho. Só que o chuchu tem um problema pra mim. Eu sou do tipo que eu tenho que comer um tanto desse, assim, ó. Como um pouco, como mais um pouco. Ele parece que não dá tanto, não sustenta Não sustenta tanto. Isso é Por justo. outro lado, acho que é um alimento que contém bastante água Perfeito. e a gente pode consumir um pouquinho mais, ele é pouco calórico. Pouco calórico, perfeito. Pra quem tá de dieta, gente, olha a dica aí, não percam chuchu refogado. Ó, Vídeo Saúde propôs essa proposta aqui de receita pra você, mas você pode realizar outras coisas. Pode fazer com berinjela, Berinjela, jiló, quiabo, abóbora, abóbora, madura, verde. cenoura e várias outras opções muito gostosas. Bom, o que varia muito também, gente, é o tempero. Use sempre um tempero fresco, um manjericão, um alecrim, um manjerona, um orégano fresco, um tomilho. Todos toda a esses diferença. temperos fazem toda a diferença, como a Teru aqui acabou de falar. Bom, eu vou ter que encerrar o programa por aqui antes que eu termine com esse chuchu, passe vergonha. A gente se despede com muito carinho, agradecidos porque você ficou com a gente até agora e também porque Deus tem cuidado de você e da gente. Fica com Deus, amanhã a gente volta com muito mais vida e saúde pra você. Tchau!